Pessoal, bora aprender matemática e hoje falaremos do ciclo trigonométrico. E eu vou começar logo dando um macete para você não se atrapalhar e entender tudo de uma vez por todas. Inicialmente, a gente considera uma circunferência de raio 1, de centro na origem do plano cartesiano e coloca aqui o desenho, tanto da circunferência quanto do plano cartesiano, eixo x e eixo y. Quando você marca um ponto nessa circunferência, que eu chamei aqui de P, você pode olhar esse ponto sob três perspectivas. Você consegue me dizer quais são elas? Inicialmente, você pode olhar as coordenadas dele em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, que está aqui destacado. A coordenada x desse ponto P está marcada aqui por esse segmento em laranja. O tamanho desse segmento seria o valor do x. E a coordenada y está marcada por esse segmento em azul. O tamanho dele é o valor da ordenada de P. Esse é um dos modos de você ver esse ponto P. Você enxerga ele como se estivesse no plano cartesiano somente. Só que nós temos outras duas formas de observar ele. Você pode olhar o ângulo central dele, só que aí você pode estar se perguntando, professor, mas para ter um ângulo central a gente precisa de um arco. Então a gente precisa de dois pontos e não só de um ponto. É verdade. Por isso, sempre você vai considerar esse ponto A de coordenadas 1, 0 como sendo o início do seu arco, do seu ângulo. E vai considerar sempre também no sentido anti-horário, sentido contrário das horas do relógio. Então, o seu ângulo seria o AOP, que está destacado aqui em verde, que eu chamei de alfa. E nós também temos um arco, o arco AP, que vai ter um comprimento em radiano. E você pode fazer isso, pode considerar dessa forma, qualquer ponto que você tenha no primeiro quadrante. Por que no primeiro quadrante inicialmente, professor? Porque nós estudamos trigonometria, o seno e o cosseno inicialmente, no triângulo retângulo, ou seja, para ângulos entre 0 e 90 graus. Então, vamos fazer o seguinte, será que a gente conseguiria estender o que aprendemos lá para ângulos entre 0 e 90, para todos os ângulos de 0 a 360? Nós poderíamos fazer isso sim. Preste atenção se você consegue observar nesse primeiro quadrante algum triângulo. Vocês conseguem ver isso? Só para ajudar vocês, eu vou escrever aqui outro segmento que tem o mesmo comprimento da coordenada y de P e um quarto segmento também, que é esse outro segmento em laranja. Dessa forma, eu tenho um triângulo retângulo OP', onde é reto aqui em P'. Se é um triângulo retângulo, a gente consegue muito bem definir quem é o seno e o cosseno no triângulo. Vocês lembram? Vamos começar inicialmente com o seno. Vocês lembram como é definido o seno no triângulo retângulo? Se você considerar aqui esse ângulo alfa, o seno de alfa vai ser quanto? Cateto oposto, que é P sobre P'. Mas observe que esse segmento em azul tem o mesmo tamanho do segmento OP', dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa, nesse caso, é 1, porque é o raio da circunferência de raio 1. Então, nesse caso, o seno vai ser dado por OP', dividido por 1. Então, esse 1 não precisa nem colocar. Então, na verdade, o seno desse ângulo aqui vai ser justamente a coordenada y de P. Então, observe que aqui nós estamos associando duas perspectivas. O ângulo com a coordenada y de P. E nós podemos fazer algo parecido com o cosseno. E o cosseno, vocês lembram quem é também? O cosseno desse ângulo alfa vai ser cateto adjacente, que nesse caso é OP', dividido pela hipotenusa, que é 1, justamente porque é o raio de uma circunferência de raio 1. Então, o cosseno é a medida desse segmento OP' dividido por 1. Esse 1 precisaria estar aqui, então o cosseno de alfa é o OP', ou seja, a coordenada x desse P. Então, observe que para qualquer ponto, qualquer ângulo que você tenha entre 0 e 90 graus, se você considerar a circunferência trigonométrica, que é colocada no plano cartesiano, o seno vai ser a coordenada y de P e o cosseno vai ser a coordenada x. E é dessa forma que nós vamos definir o seno e o cosseno de qualquer ângulo entre 0, que seria aqui em A, e 360, que seria a volta completa. Vamos agora para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno seria positivo ou negativo? É só você observar. Esse é o ângulo alfa, que nesse caso, se o P estivesse no segundo quadrante, você deve observar. A coordenada y de P é positiva ou negativa nesse caso?
é positiva. No segundo quadrante, o eixo y é positivo, então o seno no segundo quadrante é positivo. E o cosseno no segundo quadrante vai ser positivo ou negativo? A coordenada x desse ponto P é positiva ou negativa? É negativa. Então, nesse segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Vamos para o terceiro quadrante. Qual é o sinal do seno no terceiro quadrante? A coordenada y desse ponto é negativa, então o seno também é negativo. E o cosseno também é negativo. Então, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno é negativo. E, por fim, no quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo e o seno é negativo também. Vamos agora definir dois ângulos que a gente não conhecia ainda, que é o ângulo de zero e o ângulo de 90. Quem vai ser o seno e o cosseno do ângulo zero? Aí você precisa observar quem são as coordenadas de P. Nesse caso, o P coincide com o A. Então, as coordenadas são 1 e 0. A primeira coordenada é do x, ou seja, o cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Vamos para o outro ponto, que é lá em cima, 90 graus. Quanto vai ser o seno de 90? Tem que olhar a segunda coordenada, que no caso é a coordenada y. Seno de 90 é 1. E o cosseno? Nesse caso, o cosseno é 0. Vamos para o outro ponto aqui, que é o π. π, que é 180 graus. Nesse caso, qual é a coordenada x e a coordenada y? A x é menos 1 e a y é 0, ou seja, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. É sempre assim. O eixo x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos. Vamos para o outro ponto, que são justamente as quatro interseções da circunferência com o plano cartesiano. Esses 4 pontos vão auxiliar vocês para saber em qual quadrante o seu ponto está e a partir daí você vai observar o sinal. E nesse outro caso, quando o ângulo é 3π sobre 2, qual é o valor do seno e o do cosseno? O cosseno é a primeira entrada, então é 0. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, que também seria o de 270, né? Esse ângulo seria 180 mais 90, que dá 270. Já o y seria quanto? Menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o cosseno é 0. E, finalmente, o ângulo de uma volta completa, observe que voltou aqui para o mesmo ponto A, só que agora nós estamos considerando o arco de uma volta completa. Também vai coincidir com os valores do ângulo zero. Então, será o seno será 0 e o cosseno será 1. Tudo bem até aí? Estão conseguindo compreender? Se por acaso vocês tiverem aí algumas dúvidas, anotem ou deixem nos comentários. Vamos continuar. Beleza, professor. E isso daqui é muito fácil se a gente tiver as coordenadas x e y desse ponto. É verdade. Se você tiver as coordenadas, é muito fácil. Só que nem sempre vai ser dada essas coordenadas. Você não vai saber quanto é a medida desse segmento, O, P', e também não vai saber quanto é a medida do O, P2'. E o que é que a gente vai fazer nesse caso, professor? Se estiver no segundo quadrante, por exemplo. A ideia é que se estiver no segundo quadrante é que você considere um ângulo auxiliar no primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante a gente pode usar o que sabemos de um triângulo. Podemos usar os valores que nós já descobrimos, por exemplo, de 30, 45 e 60, e podemos ainda usar uma tabela. Tá, professor? E como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar. Por exemplo, quanto é o seno e o cosseno desse ponto P aqui do segundo quadrante? Como é que a gente vai fazer para descobrir? A ideia é que você consiga, por meio de simetria, nesse caso vai ser simetria em relação ao eixo y, considerar um ponto lá no primeiro quadrante, que nesse caso seria o P, de modo que em valor absoluto as coordenadas sejam iguais. E são, né? Se você tem um ponto P1, que é simétrico a P em relação ao eixo y, a coordenada y nesse caso coincide, e a coordenada x vai ser menos a coordenada de P. Então, para descobrir o seno e o cosseno desse ponto P1, basta saber as coordenadas de P. Se as coordenadas de P for x e y, as coordenadas de P1 serão menos x e y. Então, você consegue descobrir o seno e o cosseno desse ângulo. Mas se você não tivesse as coordenadas, tivesse apenas o valor em grau ou o valor aqui desse arco, em radiano, o que é que vocês poderiam fazer? Vocês têm que olhar quanto falta para 180. Quanto falta para chegar aqui em π? Porque esses arcos em vermelhos têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui que falta é o mesmo que passou, é o mesmo tamanho de alfa. Então, vocês observam quanto falta para chegar em π e, então, considera esse ângulo lá no primeiro quadrante. Por exemplo,
Se faltasse 30 para chegar em π, então você ia observar o ângulo de 30 aqui no primeiro quadrante e ia descobrir quanto é o seno e o cosseno do ângulo de 30. Então, para descobrir o de 150, você ia observar que o seno vai coincidir, já que essa medida é igual, e o cosseno vai ser menos o cosseno de 30. Então, é assim que você vai descobrir se estiver no segundo quadrante. Faz a simetria lá para o primeiro e observa quanto falta para chegar em 180. Então, você vai olhar o seno e o cosseno desse ângulo que falta. E então é só observar o sinal. Vai ser positivo ou negativo. É a única diferença que vai ter entre esses dois ângulos aqui em vermelho. E se a gente quisesse olhar um ângulo que está lá no terceiro quadrante? Iríamos fazer semelhante, só que agora a simetria é em relação à origem. Você tem esse ponto P2 no terceiro quadrante. Você vai levar ele por meio de simetria em relação à origem lá para o primeiro quadrante, que vai dar um ponto P. Então, você observa o seguinte. As coordenadas de P2 em módulo são iguais às coordenadas de P. A única diferença entre as coordenadas será o sinal. Aí, por isso, você analisa. No terceiro quadrante, a coordenada x é positiva ou negativa? E a coordenada y? A coordenada x, nesse caso, é negativa. Então, vai ser menos o valor que você obtiver aqui para P. E a coordenada y também vai ser menos a coordenada que você obtiver aqui para P. Em relação a ângulo, digamos que esse ângulo aqui fosse 210. Se é 210, passou 30 em relação a 180. Então, o ângulo que você vai considerar lá no primeiro quadrante é o ângulo de 30. Então, você vai olhar as coordenadas x e y do ângulo de 30. Você vai olhar sempre o que passou de 180. Porque esses dois arcos que estão em vermelho são iguais. Esse daqui é o que passou de 180 e esse outro é justamente o ângulo que você vai observar. É parecido com o que nós tínhamos anteriormente, só que antes a gente olhava o que faltava para chegar em 180. Você vai olhar sempre o ângulo, de modo que o triângulo que você está considerando lá no primeiro tenha esse ângulo. E se você quisesse olhar, por exemplo, o ângulo de 240, se é 240, é aproximadamente por aqui, passou 60 em relação a 180. Então, você vai olhar lá no primeiro quadrante o ângulo de 60. E se a gente tivesse algo no quarto quadrante? A ideia é semelhante. A única diferença aqui é a simetria. Você vai olhar a simetria em relação a quem? Vou ilustrar aqui para vocês. Pronto, digamos que agora o ângulo que a gente está considerando é esse em lilás aqui maior. Está no quarto quadrante, é um valor entre 270 e 360 graus. Como é que você vai saber para descobrir o seno e o cosseno desse ângulo? Você vai fazer simetria em relação ao eixo x agora. Quando faz isso, você obtém um ponto P lá no primeiro quadrante, onde as coordenadas em módulo são iguais às coordenadas de P3. Só precisa agora observar o sinal, se o sinal é positivo ou negativo. Em relação a x, a coordenada de P3 vai ser igual à coordenada de P. Em relação a y, vai ser menos a coordenada de P. O cosseno desse ângulo maior será a mesma coisa do cosseno de alfa, e o seno desse ângulo maior será menos o seno desse ângulo alfa. Por exemplo, digamos que você quisesse descobrir o ângulo de 300. Quanto é o seno e o cosseno de 300 graus? Você vai precisar observar o seguinte. Quanto falta para chegar aos 360? Se falta 60 para chegar a 360, você precisa observar o seno e o cosseno de 60 graus. Nesse caso, o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 360 e o seno de 60 vai ser menos o seno de 300. Se você quisesse, por exemplo, descobrir o de 330. 330, falta 30 para chegar em 360, então você ia observar no primeiro quadrante o ângulo de 30 graus. Aí você ia olhar quanto é o seno e o cosseno do ângulo de 30 graus. Inclusive, isso nós já fizemos em aulas anteriores. O ângulo de 30, 45 e 60 vai nos servir de suporte. Observe que se a gente sabe o ângulo de 30, o de 45 e o de 60, a gente consegue descobrir muitos outros. E aí, me diga o que estão achando da aula. Está conseguindo entender? Tem muitas dúvidas? Como eu tinha dito, se tiver dúvida, deixa nos comentários. Professor, mas você disse que são 6 relações e até agora você só mostrou 2, cosseno e seno. Por que eu só mostrei 2? Quem saberia me dizer? Porque com os valores do cosseno e do seno de um ângulo, você consegue descobrir as outras 4. Por exemplo, a tangente é seno sobre cosseno. E isso se o cosseno for diferente de zero. Nós vimos aqui que é possível que o cosseno seja zero. E a cotangente? Aí é o contrário. É cosseno dividido pelo seno. E a secante e a cossecante também são inversos dessas duas. Então, por isso que a gente não trabalha. No entanto,
Em breve eu vou fazer uma aula para você entender geometricamente o que significa a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Uma vez que seno e cosseno a gente já entendeu o que significa. É a coordenada x e a coordenada y. A coordenada x dá o cosseno, por isso que o eixo x é o eixo dos cossenos, e a coordenada y é o seno, por isso que o eixo y é chamado o eixo dos senos. Espero que tenha gostado dessa aula. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Bons estudos. Nos vemos na próxima aula.